Tá ao vivo já. Beleza, tô só esperando o Ciclano atualizar aqui. Deu o live no StreamYard, agora no Ciclano, e assim que ele ficar verdinho eu dou no Restream. Eu vou só colocar a cartela. Não tá com a cartela, não? Não, coloquei a Ah, é cartela. verdade, verdade. Foi mal. Pronto. Eu não sei se aparece lá pro pessoal. Vou fechar a gente aqui, tá? Aham. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações, podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br. Olá, boa noite. Boa noite a você que está nos assistindo pelos canais da FEB, pelos canais da FEB TV, pelos canais da Web Rádio Fraternidade, Web Rádio Amigo Espiritual, a rede Amigo Espírita, a rede Espiritismo.net e a rede do Horto de Damasco, que é aquela que coordeno e que temos aí alguns, como a nossa amiga Sandra Borba de Natal. Estaremos juntos hoje para podermos refletir acerca do Evangelho, especialmente em torno de duas figuras, Pedro e Paulo. E, obviamente, faremos algumas interpretações, algumas análises em torno do comportamento, em torno das emoções, mas também em torno da nossa movimentação espírita, do nosso movimento espírita e dois tipos de modelo que eu tenho analisado, pegando esses indivíduos, essas figuras iluminadas da nossa história do cristianismo, como base para poder tecer algumas considerações trazendo para a nossa atualidade. Então, desejo que hoje nós possamos ter não só uma noite de conhecimentos, mas também iniciando a nossa semana, iniciando também algumas etapas novas na nossa nação, no nosso Brasil. Nós queremos também fazer com que hoje nós possamos ser renovados em energias, ser renovados do ponto de vista espiritual, para podermos renovar a nossa fé, renovar a nossa esperança. Então fica o convite para podermos estar sintonizados pelo Instagram, YouTube, Facebook, de acordo com os canais que estão aí sempre nas segundas-feiras conosco, mas também para podermos estar conectados não só na cognição, mas do ponto de vista emocional. E por isso, à guisa de oração, à guisa de prece inicial, eu gostaria de lembrar uma poesia que está no Parnaso de Além Túmulo, que muitas vezes eu falo em minhas palestras, em minhas colocações. Uma poesia que gosto muito, de Castro Alves, psicografada, portanto, por Chico Xavier. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer.
Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor. E em meio aos mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a luta, é a luz, né, que forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do perfume, do estrume, que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. E nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, que consegue transformar as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando até os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. Porque a vida é luz, a vida é esplendor, já que Deus é o seu autor, assim também o universo é o seu altar. É por isso que aqui na Terra, às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro dessas trevas mortais. E suas rútilas passagens deixam fulgores, deixam imagens, em reflexos que são perenais. É o sacrifício do Cristo, portentoso, jamais visto, no sofrimento da cruz, sintetizando toda a piedade, e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates trazendo a cicuta, bebendo a cicuta, ou ainda César trazendo a luta tirânico e conquistador, ou Anchieta, que com seu exemplo ia estimulando, ia divulgando o evangelho para aquele momento, o índio infeliz. Mas, sobretudo, o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Por isso, benditos sejam aqueles que a luz semeiam, benditos sejam aqueles que o bem divulgam, porque eles também encontrarão um dia a paz, a alegria que tanto desejam nas sendas da evolução. É por isso que nesses dias mundiais, pandêmicos e difíceis, uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa e nos convida para frente caminhar. O amor é a luz a quem se alcança. Tenhamos, portanto, fé, tenhamos esperança. Para o infinito, marchemos. A poesia tem esse nome, marchemos. A prece poética de Castro Alves tem esse nome, marchemos. E na sua síntese, Castro Alves consegue resumir, digamos assim, a trajetória espiritual do ser. Desde o momento de dor, de tiranias, de momentos de muita rebeldia, até a iluminação interior. E por que eu quis trazer essa poesia à guisa de prece na nossa reflexão inicial? Porque, sem sombra de dúvida, ela pode nos remeter um pouco sobre a vida desses dois seres de divulgação do bem, Pedro e Paulo. Talvez os pontos em comum, e eu queria primeiro trazer esse ponto em comum, é a modificação interior que cada um deles teve durante não só a existência espiritual, ou seja, com as próximas reencarnações, mas também durante esta própria existência. E é importante que, sem sermos imediatistas, tendo paciência para que as coisas possam acontecer, nós também não fiquemos acomodados sem fazer uma tentativa de mudança, para que a reencarnação, para que a proposta reencarnatória não se torne uma desculpa para a gente esperar o futuro. Afinal, hoje eu sou muito perturbado, então não consigo fazer as propostas. E com isso eu penso assim, na próxima reencarnação. E não vamos conseguir, porque só vamos conseguir fazer na próxima
se hoje começarmos a fazer algum tipo de modificação. Então, se ao longo de muitas palestras, ao longo de muitas conversas, eu sempre falo de paciência, sempre falo de autoaceitação, sempre falo de podermos acolher o nosso lado, isso não quer dizer que isso seja acomodação. Eu sempre coloco que um dos pontos importantes das terapias na atualidade é percebermos a autoaceitação e o compromisso para modificar. Aliás, existe um tipo de terapia cognitiva comportamental chamada da terceira onda, que é a terapia de aceitação e compromisso. A aceitação daquelas coisas, daquelas características que fazem parte de nós e que, por mais que a gente tente, não vai modificar e talvez nem precise modificar, porque às vezes é uma distorção cognitiva, às vezes é uma distorção nossa, às vezes é um preconceito conosco, porque por diversos motivos, quer seja reencarnatórios, quer seja por nossa história infantil, somos incutidos na nossa cabeça a interpretar aquilo como sendo algo defeituoso e na realidade não é algo defeituoso. E mesmo que seja algo defeituoso, ninguém é 100%. Então é preciso ter esse manejo de acolhimento das nossas questões. Mas ao mesmo tempo, esse acolhimento não significa leviandade, não significa adiamento de compromissos. E essas duas figuras, Paulo e Pedro, elas nos mostram de forma muito enfática e de forma muito emblemática as possibilidades que temos de mudança desde já, se fizermos sim esse compromisso com a mudança, esse compromisso com o ideal. E é sobre isso, esse compromisso de mudança, que me parece ser um ponto em comum entre Pedro e Paulo. Eu sempre admirei muito o Paulo, como todo espírita. Nós temos uma visão muito boa, uma visão muito de admiração em relação a Paulo. Mas eu confesso que Pedro nunca me chamou tanta atenção até que li o livro Paulo e Estevão. E no livro Paulo e Estevão, costumo brincar, o livro Paulo e Estevão, de Emmanuel, por Chico Xavier, editado pela FEB, eu sempre chamo a atenção de que talvez, óbvio, brincando, né? Quem sou eu para mudar o nome de nem algum livro, mas só brincando para chamar a atenção de que talvez o nome pudesse ser Paulo, Pedro e Estevão, ou Pedro, Paulo e Estevão. Porque se você parar para pensar, e foi isso que me chamou, isso que me trouxe o insight, Pedro se apresenta como uma figura extraordinária, uma figura fundamental no livro, porque o livro traz a história inicial do cristianismo. Ele pega muitos pontos que, digamos assim, na Bíblia nós temos como o Ato dos Apóstolos, né, que traz essa visão da vida dos apóstolos como forma de estímulo, como forma de ensinamento, e traz aprofundamentos, porque traz a parte espiritual, etc. E também alguns pontos que não estão lá no Ato dos Apóstolos. Então nós vemos o emblemático Estevão, né, o emblemático Gesiel, que é o primeiro mártir do cristianismo. Vemos o emblemático Paulo, mas se pararmos para pensar, Pedro, ele está sempre nas entrelinhas, quer seja acolhendo o Gesiel, quer sendo trazendo os ensinamentos, o cuidado físico na igreja de Jerusalém, que ficava nos arredores de Jerusalém, e ele lá cuidando dos enfermos, incluindo o Estevão, quer seja ensinando as passagens do Evangelho para que Marcos provavelmente tenha essa influência, o Evangelho de Marcos, que era um jovem, não conheceu, portanto, fisicamente, diretamente, não teve contato com Jesus, mas aprende o cristianismo com Pedro. Então, o Evangelho de Marcos pode ser também tido como um toque de influência grandiosa de Pedro, e porque ele não sabia escrever, né, certamente ele, então, se soubesse, como Mateus, ele certamente, ou como João, mais tarde também aprendeu, ele certamente traria alguma contribuição por escrito. Mas nós encontramos duas epístolas, duas cartas de Pedro, que às vezes também passam despercebidas, e hoje eu vou querer trazer o que para mim me parece um dos fundamentos da vida de Pedro, da vida de Paulo, e portanto um dos fundamentos do Evangelho. E só alguém que vivenciou a história do Evangelho na própria vida poderia chegar
nesse conceito, nessas duas epístolas que estão lá na Bíblia, no Novo Testamento, as duas epístolas de Pedro, que certamente teve, então, como coloca Emmanuel, ajuda para poder desenvolver as cartas. Foram um pouco, mas ele ganha lá ajuda. Mas, então, é esse Pedro que tem um ponto emblemático. Um outro ponto emblemático, por exemplo, na própria caminhada de Estevão, é o Pedro emblemático naquilo que seria a primeira intriga, a primeira divisão, se não fosse ele. A divisão que aconteceria entre Tiago, mais apegado à tradição judaica, querendo fazer talvez um cristianismo para os judeus, ou uma nova versão do judaísmo, e o Paulo querendo trazer o cristianismo justamente para todos, né? Para a nova mensagem para todos. Por isso, o apóstolo dos gentios, aqueles que não eram judeus. E nessa questão fundamental, existia o ponto da circuncisão, por exemplo, se era preciso ou não. Temos que entender que Tiago, como mais na frente, Paulo vai conseguir entender, e há uma passagem muito bonita no livro Paulo e Estevão, em que há esse encontro desses dois, muitos anos depois, né, esse encontro de almas dessas duas figuras, Tiago e Paulo, depois dessa confusão, digamos assim, em quem intermediou foi Pedro. Pedro foi o responsável para que esses dois temperamentos fortes, Tiago e Paulo, não batessem de frente, ou batessem um pouco, mas não pudessem dividir aquele movimento que estava se iniciando. Numa coisa que parece, digamos assim, quase impensada, né? Porque o Tiago dizia, olha, tem que fazer circuncisão para poder ser cristão. E Paulo não. Óbvio que tinha questões mais profundas, mas no fundamento era sim ou não. Pelo menos para nós. A gente imagina que essa seria a solução. E você dá uma solução pacífica, uma solução que agrade, uma solução que responda... a solução que responda a todo mundo, beleza. A solução que responda a todo mundo é muito importante a gente perceber que é muito difícil quando você tem essas polarizações, quando você tem essas duas medidas extremas polarizadas, a gente conseguir juntar, a gente conseguir trazer uma resposta que, digamos assim, concilie as duas visões. Então, Paulo e Tiago trazem essas visões no momento polarizadas, e Pedro consegue, digamos assim, reverter aquela situação com uma característica de temperança, com a característica de equilíbrio, com a característica de moderação. Isso é muito curioso, porque quando encontramos a figura de Pedro na Bíblia, né, no Novo Testamento, encontramos várias vezes a figura de uma pessoa que tem um temperamento forte, que tem como característica uma característica de ser mais impulsivo. E é interessante que você encontra essa descrição, quer seja nos livros espíritas, quer seja também nos livros católicos. Você encontra essa descrição. Por exemplo, eu trouxe esse livro para a gente poder ver, que fala sobre a vida de São Pedro, tanto que coloca São, né, porque é um santo. É um livro que fala da vida de vários santos, de várias pessoas de nome da Igreja Católica, ou pelo menos do cristianismo. Então traz uma visão católica. E a visão católica, pelo menos do ponto de vista da personalidade, e tem outros livros também que eu gostei tanto da figura de Pedro, que eu fui comprando para poder estudar um pouco a vida de Pedro, as características de personalidade de Pedro, pelo menos com o que a gente tem de notícia, e se bate muito, muito bem, quer seja a visão espírita, quer seja a visão católica, quer seja a visão de outras religiões, essa característica da impulsividade, essa característica mais humana do Pedro quando conhece Jesus. E aí quando você vê no Atos dos Apóstolos ou no Paulo e Estevão, um Pedro modificado, um Pedro que usa da temperança, ou seja, que usa do equilíbrio, da moderação para poder reverter essa confusão inicial do cristianismo, você vê que há uma mudança extraordinária. E no próprio livro Paulo e Estevão, você vê um Pedro bastante modificado daquele Pedro
que a gente encontra na Boa Nova, né? Ou seja, na Bíblia, no Novo Testamento. Então, que mudança extraordinária a gente encontra nesse homem. E esse homem conhece, junto com André, Jesus, conforme tem aqui no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, versículos 18 e 20, estava lá Simão, que era o nome original de Pedro. Pedro é como se fosse um batismo ali de Jesus, né? Porque Pedro significava rocha, pedra, aquela que seria a rocha em que Jesus edificaria a igreja, do ponto de vista não material, mas do ponto de vista do conceito, né? Da visão do cristianismo. Então muda lá para Pedro. E Simão e André estavam, nesse momento, pescando no Lago de Genezaré, que aí você vai encontrar alguns nomes, Lago de Genezaré, Lago Tiberíades ou o Mar da Galileia, porque não é um mar verdadeiramente, né? É um lago muito grande que era chamado de mar, e era de lá que tomava toda a subsistência a região da Galileia. Então você tinha ali a Galileia, você tinha a Judéia e no meio você tinha a Samaria. Então a Galileia basicamente era uma região mais pobre, uma região de pescadores, uma região de agricultores também, e uma região que a maior parte das pessoas não sabia ler, não sabia escrever, incluindo Simão, incluindo André. E quando eles estavam lá pescando, tem a fala muito bonita nessa parte do Evangelho de Mateus, em que Jesus estava caminhando pela areia sozinho, observa aqueles dois pescadores e fala assim: venham, me sigam, e eu vos transformarei em pescadores de homens ou pescadores de almas. Mostrando essa outra tarefa, a tarefa material, que seria da pesca, que eles já tinham, mas que eles estavam sendo convidados para essa outra atividade, essa atividade de pescar as almas humanas. E eu acho essa alegoria muito bonita. Eu lembro muito da alegoria que Sócrates colocava para si mesmo enquanto filósofo. Ele chamava de parteiro. A filosofia para Sócrates era um parto de alma, ou seja, fazer com que a pessoa tivesse um renascimento, uma renovação. E talvez o cristianismo também possa ser visto como essa pesca que faz com que tire de nós ou aflore em nós o nosso melhor, o nosso outro lado, a nossa potencialidade. Em meio ao mar das nossas dificuldades, o cristianismo consegue ser essa pesca que tira o nosso melhor peixe, que tira a nossa melhor versão e que nos estimula a ser e a viver a nossa melhor versão. E Pedro e André conheciam um pouco, Simão e André conheciam um pouco Jesus. Eles haviam travado contato, como coloca lá João, no primeiro capítulo, versículos 35 a 44, eles já haviam travado algum contato com Jesus alguns poucos dias antes, mas assim, pouco contato. E é curioso que essa fala de Jesus emblemática, talvez pelo seu poder moral, faz com que os dois de fato sigam Jesus a partir dali. Talvez Pedro tivesse ainda alguma dúvida, como você vê em alguns momentos das passagens, e aí você tem alguns fatos mais milagrosos, inclusive a cura da sogra de Pedro, alguns fatos mais milagrosos junto desses apóstolos iniciais, como se fosse assim, atestando para que eles ficassem com menos dúvidas, eles que eram pessoas tão, digamos assim, pragmáticas e tão rudes do ponto de vista mesmo educacional, do ponto de vista cultural. E aí Jesus tem aqueles milagres que, de certa forma, reafirmam a fé e reafirma o compromisso de Simão. Mas o fato é que Simão, o Pedro, ele não muda, ele não titubeia, ele continua, né? Ele até pode ficar ali meio, digamos assim, dúvida, mas ele recebe o convite. E a partir daquele momento em que Jesus promete que ele seja pescador de almas, ele começa então a se tornar uma figura diferente. Mas veja que a mudança é devagar. Em algumas passagens, por exemplo, tem uma outra em que eles estão pescando, eu não lembro exatamente qual o ponto do evangelho, mas me lembrei agora. Então, eles estão lá pescando, não tinha muitos peixes, e aí Jesus aparece e fala então para que eles lancem para a direita
as redes. E Pedro, que era a pessoa, digamos, era como se fosse o porta-voz mesmo, tanto daqueles pescadores iniciais quanto depois dos apóstolos. O que é que Pedro fala? Mas, Senhor, a gente passou a noite inteira pescando e a gente não conseguiu pegar nada. Ele estava incrédulo que ele pudesse conseguir algo. E então Jesus fala com firmeza e Pedro então aceita. Então esse é um ponto interessante de Pedro. Ele tem uma submissão, ele tem uma aceitação em relação ao convite, que é também um ponto em comum que eu acho com Paulo. Por quê? Porque Paulo também faz isso. Ele persegue, então, portanto, Paulo tem essa característica de temperamento muito forte, assim como Pedro parece ter no início da sua existência, da sua trajetória junto de Jesus, e isso faz com que ele defenda o judaísmo a ferro e fogo, com unhas e dentes, faça as primeiras perseguições em relação ao cristianismo, mas veja que coisa, quando ele está andando na estrada em direção a Damasco, ele então tem a visão, né, tem essa visão de Jesus, e Jesus então fala, Paulo, ou Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo então responde que não perseguia ele, e aí ele rebate, né, dizendo que sim, me persegues quando persegues esses meus seguidores, etc. Então, Saulo mais uma vez pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Mostrando mais uma vez a aceitação, a submissão, uma modificação radical de postura. Então, essas duas características eu acho que é a honestidade da alma, ou seja, a sinceridade de propósitos, ao mesmo tempo, a característica, digamos, mais impulsiva dos dois, trazem uma semelhança a mim muito próxima, tanto do temperamento quanto da personalidade como um todo, e dessa característica de se submeter à aceitação. Então, esse é um ponto importante para pensarmos enquanto trabalhadores espíritas. Uma das características importantes que nós somos convidados é nos submetermos de fato à vontade de Jesus. Nos submetermos de fato ao cristianismo. Submetermos a nossa vida, mesmo que não sendo com perfeição, mas termos em mente que nós somos cristãos, né? Termos em mente que nós somos carteiros. Nós não somos a carta, nós não somos a mensagem, nós somos apenas carteiros de Jesus ou da Boa Nova. Se não quiser colocar Jesus assim na jogada, porque é um ser guia, né? um ser muito, muito maior, a gente é carteiro dos benfeitores amigos, ou seja, nós apenas levamos a mensagem. Na medida que nós, enquanto divulgadores espíritas, enquanto trabalhadores espíritas, começamos a confundir a nossa potencialidade com, digamos assim, como se as pessoas estivessem escutando a fulano, a cicrano, e não a Jesus trazido pela mensagem de fulano e de cicrano, a gente começa a entrar na vaidade e começa a não se submeter mais ao cristianismo, e sim aos próprios caprichos individuais, à própria vaidade, ao próprio orgulho, e vai um pouco se desvirtuando de um caminho tão bonito que nós podíamos ter no início da nossa trajetória ou quando firmamos algum compromisso com a espiritualidade maior. Então, submissão, aceitação ao cristianismo, aceitação dos desígnios de Jesus, mesmo que seja um tanto quanto difícil em alguns momentos. Se não fosse difícil, Paulo mesmo não teria dito, e vós não vos canseis do bem, porque dá trabalho especialmente para indivíduos mais ou menos perturbados como somos, dá trabalho persistir, dá trabalho ver, às vezes, a incredulidade, dá trabalho ver alguns cenários dentro de uma movimentação que segue Jesus, como espíritas ou como outras denominações religiosas, e que estão claramente fora da perspectiva cristã na sua essência. Então isso dá, às vezes, uma desesperança, isso bate, às vezes, em nós uma sensação de que não tem jeito, e isso cansa o nosso coração, faz com que a gente não tenha persistência. Então, não vos canseis do bem, disse Paulo em uma de suas epístolas. Essas são as características que eu acho bem interessantes. E perceba que Jesus escolhe justamente esses dois indivíduos para serem figuras centrais do cristianismo. Paulo, para ser, digamos assim, aquele
aquela força de trabalho, né, que divulga o cristianismo nascente para uma série de indivíduos, para uma série de situações. Eu falava numa live recente algo que acho bem interessante. Eu adoro a filosofia grega, eu adoro ler sobre os gregos, é um período que me fascina desde muito criança, quando eu estudava. Mas eu acho interessante como é que essa filosofia, quanto mais eu estudo, mais eu vejo como os gregos antigos pensaram sobre quase todos os dilemas da nossa existência, e eu fico vendo como a influência grega, ela vem, óbvio, a partir dos romanos, ela vem, portanto, na nossa sociedade ocidental, mas muitos pensadores a gente não consegue saber. Enquanto, por exemplo, a obra de Paulo a gente lê, as pessoas leem, desde a pessoa mais letrada até a pessoa menos letrada que vai lá para a sua igreja. Enfim, as obras desses homens, como Paulo, ela permanece porque ele próprio escreveu, né? Então foi a obra dele porque ele escreveu, digamos assim. E a filosofia, ela permanece, a filosofia grega, mas as pessoas não sabem exatamente da profundidade das questões. Então é interessante observar que Paulo, ele estava super empolgado em divulgar a mensagem para os gregos, para Atenas. E um dos pontos que ele menos conseguiu encontrar resultados foi justamente entre os filósofos, ou melhor, entre aquela sociedade filosófica, entre os atenienses. No início, eles até receberam bem, como coloca lá o Paulo e Estevão, estavam certamente curiosos para saber dessa mensagem, mas quando Paulo começa a pregar, era uma coisa simples, porque no sentido de simplicidade, de tocar ao coração. E os gregos já estavam começando a ficar acostumados a sofisticar profundamente o pensamento e achar aquela mensagem muito simples. Mas é essa simplicidade que havia sido perdida, talvez, na filosofia. E aí você vê, por exemplo, um livro, eu fico me perguntando como é que pode ali, um dos primeiros livros que fala sobre o amor, que é o Banquete, de Platão, ele não consegue ser lembrado nesse momento e consegue se achar o amor que Paulo pregava, uma coisa muito simplória, porque um dos primeiros tratados sobre o amor veio desse diálogo de Platão, em que Sócrates apresenta-se como uma figura central, né? E ali você tem o banquete. Mas fala-se do amor romântico, dos vários tipos de amor, né? Do amor divino e tal. Mas é interessante que talvez, eu fico pensando, não conseguiu perdurar, né? Ou tanto quanto a gente viu, por exemplo, na Idade Média. A Idade Média foi basicamente o cristianismo dominando. E aí você tem vários fatores. Mas eu quero levar o fator do amor, né? O fator de Jesus. Porque o diferencial, na minha percepção, do cristianismo é o próprio Cristo. O diferencial do cristianismo é a própria vida de Jesus. Não é necessariamente o conceito que ele traz, mas a forma que ele trouxe. E aí você vê Pedro, como eu vou falar daqui a pouco, o que ele fala na sua epístola, que algo parece simplório. Mas isso é muito simples. Só que tem uma base, tem uma credibilidade. Por quê? Porque Pedro fala, porque escutou de Jesus e ele próprio vivenciou. Então, quando nós vivenciamos, nós damos uma credibilidade. Como fala, não sei se é Filomeno de Miranda de fato, ou se Filomeno de Miranda traz. Eu acho que Filomeno de Miranda apenas traz digamos assim, traduzindo, assim como André Luiz traduz algumas passagens dos benfeitores. Então, num livro chamado Nos Bastidores da Obsessão, Filomeno de Miranda traz uma passagem muito interessante que diz assim: a sinceridade de propósitos, a sinceridade de características, né, de emoções, faz com que a mensagem chegue no alvo. A sinceridade de propósitos faz com que a mensagem chegue no outro. E eu tive isso. E aí, veja, sinceridade de propósitos não é pureza total. Sinceridade de propósitos, honestidade de propósitos, né? Sermos honestos para conosco. Olha, será que eu quero de fato divulgar a doutrina espírita ou estou querendo mais me divulgar? Ser honesto para consigo mesmo. Óbvio que quem divulga a doutrina espírita, como Paulo e Pedro fizeram, não dá para não se divulgar um pouco. Não dá para não aparecer um pouco. Não dá para ficar em casa escondido e divulgar a mensagem. Você precisa, e é interessante que o Ato dos Apóstolos faz isso.
O Atos dos Apóstolos nada mais é do que uma narrativa de quê? Da vida dos apóstolos. Se a gente fosse assim muito muito radical nessa mensagem, assim, de que a gente tem que só divulgar a doutrina e não vai ter nenhum aparecimento nosso, o Atos dos Apóstolos não existiria. Paulo e Estevão não existiria. Por quê? Porque é uma divulgação da vida das pessoas. Porque através da vida a gente também divulga de forma mais intensiva. Então não dá para não aparecer enquanto divulgador. Mas é importante entender a natureza dos propósitos, a natureza que eu tenho, que você tem enquanto trabalhador espírita. Às vezes, para algumas pessoas, às vezes o temperamento da pessoa ela preferiria que não tivesse, digamos assim, a vinculação com a imagem dela, porque é uma pessoa mais tímida, ou tem medo porque errou em outras existências. Às vezes nós erramos na divulgação de outras doutrinas, ou do próprio cristianismo, em épocas papais, em épocas de padre, em épocas de pastores, enfim, épocas de outras denominações que vimos, numa época da Idade Média, por exemplo, em que a igreja se desvirtua muito do caminho. E aí falo da Idade Média porque é bastante visível, e você tem pequenos oásis, né, de tempos em tempos, mas a regra era um grande desvirtuamento, e você tinha ali oásis que traziam o fundamento, como Francisco de Assis, como John Hus, outras pessoas que colocavam ali na Idade Média e um pouco depois da Idade Média. Então, aparecer faz parte, mas o ideal de propósitos era o mais importante, né? A proposta cristã era a mais importante. Então, se submeter, esse é um ponto fundamental. Não perder os meios, né? Não ter medo dos meios, porque aí eu falo até como uma característica pessoal, eu acho que eu já falei em outros momentos lá no canal do Horto de Damasco. Eu próprio falo do meu medo de entrar nas redes sociais. Eu demorei bastante para entrar nas redes sociais, porque ficava nesse dilema. E hoje já falo com uma tranquilidade, porque fui resolvendo esses dilemas que estou compartilhando com vocês, de usar as redes sociais. Porque vamos pensar, Paulo inovou, né? Naquele momento não existia muito a palavra escrita, né? Ele inovou. Existia o quê? Existia ali o Velho Testamento, do Novo Testamento foi Mateus ali quem escreve, então não existia a tradição das pessoas escreverem, mas Paulo percebe que não ia dar conta de atender os convites, porque eram muitos convites, e também não dava conta mais de fazer tudo como ele já havia feito. Ele começa a mandar cartas para alguns locais em que ele já havia passado, ou então até indicar. Timóteo era um jovem, né, que tinha um contato próximo com Paulo, como se fosse um filho espiritual de Paulo, e aí às vezes ele indica Timóteo. Eu lembro de uma carta recomendando, é uma carta a Timóteo, mas na verdade é uma carta para Timóteo apresentar também, né? E aí para recomendar Timóteo, ele fala assim: ninguém vos despreze por serdes jovem. Parece que não precisava escrever isso, mas precisa. Então, não é só hoje no espiritismo, você vê assim, a juventude tem um medo, tem um receio. Não é só hoje, naquela época já existia um certo receio, tanto que Paulo tem que escrever, né? Então, eu fico pensando nessas coisas, e essa questão da sinceridade de propósitos, não necessariamente a pureza interior, mas a sinceridade de propósitos. Eu me recordo de uma vez que estava em Londres fazendo palestras espíritas, e a maior parte de brasileiros ou portugueses ou espanhóis, assim, latino-americanos, na realidade, que estavam assistindo, mas tinha um centro que tem um pouco mais de britânicos, de ingleses. Os que tinham mais faziam reuniões em paralelo, pelo menos na época, mas não tinha tradução simultânea. E esse centro que eu fui em 4, mas nesse que eu estou querendo me referir à história, como não eram muitos ingleses para poder fazer uma reunião em paralelo, mas também não eram nenhum, ficavam eles lá dentro do cenáculo mesmo, não dava para fazer a tradução simultânea, então fiz a palestra em português, as pessoas entenderam, e eu via que as pessoas inglesas lá, os brasileiros iam traduzindo algumas partes. E uma dessas inglesas chegou para mim, quando chegou no final da palestra, e perguntou: olha, o senhor fala inglês? E eu falei: sim, falo. Então, posso dizer uma coisa para o senhor? Eu, claro. Eu queria dar um abraço no senhor, posso? Eu falei: pode. Eu dei um abraço nela. E ela falou assim: olha, eu não entendi nada do que o senhor falou,
porque eu não entendo nada de português. Mas eu quero dizer que eu vou sair daqui hoje muito mais tranquila, muito mais em paz, então eu queria dar um abraço. Isso me chamou muito a atenção, porque eu estava bem mais no início da trajetória enquanto divulgador espírita, e isso me chamou a atenção para ser uma prova cabal que não é o que eu falo necessariamente, embora é fundamental também, é importante, não dá para ficar falando coisas que não tem nada a ver, mas não é só o que eu falo, é como eu vivo, porque o como eu vivo vai influenciar como eu falo, vai influenciar um pouco essa energia que vai ser entregue ao receptor. Então não dá para deixar tudo na mão dos benfeitores, porque você vê uma inglesa vir dar um abraço, não é coisa muito, não é muito habitual, porque eles têm uma questão do espaço, etc. Então certamente ela gostou muito. Se fosse aqui no Nordeste, era uma coisa mais comum, né? Eu lembro de um estado que eu terminei, e uma senhorinha também veio parabenizar, veio dar um abraço, mas ela é nordestina, né, amiga nordestina como eu, e já tem um contato físico como algo mais natural. Então ela me deu um abraço tão forte que eu lá com 1,86 m que tenho, ela bem mais baixa que eu, conseguiu me levantar, literalmente me levantar. Então se fosse essa senhora empolgada dando um abraço, talvez eu tirasse por menos, né, diminuísse, talvez fosse mais a empolgação dela, mas era uma inglesa, com todo o seu comedimento, com toda a sua característica cultural. É essa questão que, digamos assim, a gente quer trazer sobre a vida de Paulo e a vida de Pedro, né? Mas o segundo ponto que eu queria trazer, o primeiro é esse ponto em comum, mas o segundo ponto diverge bastante dos dois. Por quê? Porque enquanto Paulo ele pode ser esse modelo de trabalhador que se dedica full time, ou seja, 24 horas por dia para a causa do cristianismo, Pedro não tinha essa condição. Porque quando Pedro conhece Jesus, ele já tinha ali uma família constituída, ele tinha ali um negócio, por isso que ele tem tanta preocupação, às vezes, pragmática, preocupação natural minha, sua, que tem família, né, que tem filhos, como é que a gente vai manter, como é que a gente vai pagar as contas. Então, esses medos, esses receios, são muito mais fortes em Pedro, por quê? Porque é o pai de família também, ele tem sogra, ele tem esposo, segundo algumas biografias, pelo menos, sabe-se que ele tinha pelo menos um filho ou filha, então ele tem ali uma família constituída. E aí veja o dilema dele, como é que eu vou abandonar? Tudo bem que todo mundo também tinha a mesma visão, a mesma religião, mas não é assim tão fácil você abandonar, né, tudo. E ele vai então fazendo esse contraponto. E no livro Paulo e Estevão, a gente vê algo bem curioso. Pedro também faz algumas viagens, Paulo é quem faz mais, sem sombra de dúvida, Barnabé também faz muitas, mas Pedro faz algumas viagens, mas é uma viagem muito mais difícil de ser feita. Por quê? Porque ele tem que levar esposa, ver toda a logística, é mais ou menos como quem vai fazer palestras, né? Ou vai fazer alguma divulgação espírita. Então, eu acho que esses dois trabalhadores são bem interessantes, porque nós, de certa forma, temos também esses dois modelos de tipo de trabalhador dentro da nossa movimentação espírita. Aquele trabalhador que é mais full-time para o espiritismo, né? O próprio, digamos assim, o próprio Chico Xavier, alguns palestrantes também que se dedicam 24 horas, ou que não constituíram uma família física com casamento, etc., como é o caso do nosso amigo Divaldo Franco, né, amigo pessoal, mas existem aquelas outras pessoas, como eu, né, que constituíram família desde cedo, que têm filhos, e não me parece, eu lembro de uma vez, uma senhorinha, eu comecei a fazer palestras com 17 anos, então já faz mais da metade da minha vida, dessa existência. Então eu não sei nem o que é viver sem fazer palestra, já faz parte do meu hábito, da minha característica, da minha cultura, tudo bem. Mas aí quando eu comecei, eu não tinha namorada, não era casado, e eu me lembro que uma vez eu terminei uma palestra, e uma senhorinha também aqui, essa aqui foi em Recife, ela ficou assim: meu filho, que bom, você está falando muito bem, ela ficou bem empolgada, e falou assim: olha, mas tem uma coisa, não se case não, e eu vou dizer porque foi a fala dela, não foi fala minha, ela falou assim: olha, não se case não, porque quando se casa, se perturba. A mulher é a perdição do homem, do trabalhador. Eu fiquei assim com aquela culpa, entendeu? Fiquei até achando estranho, não concordei muito. Por quê? Porque eu me lembro da fundadora do centro em que nasci, né, que é o Investigadores da Luz, que já tem mais de 70 anos aqui em Recife. Então,
eu acho que já tem mais de 80, né? Mais de 80 anos agora. Ela foi uma médium notável, né? Amiga do Divaldo, quando o Divaldo era novinho e vinha aqui para Recife. Ela foi uma das primeiras que trouxe. E ela se casou, ela teve família, teve filhos, tá? Eu me lembro do próprio Bezerra de Menezes, uma figura extraordinária do nosso movimento espírita, teve filhos, teve, né, casou. Então, eu achei que aquele argumento dela estava muito baseado só em um tipo de trabalhador, que é o tipo de trabalhador Paulo, que é um trabalhador importante, um trabalhador fundamental, que às vezes é um trator para a divulgação, no sentido bom, né? Um trator para a divulgação da Boa Nova, mas nós temos também outro tipo de exemplo, não só no movimento espírita, mas desde a Boa Nova, desde o Evangelho, Paulo e Pedro. E os dois desempenhando atividades importantes, porque a gente poderia dizer assim, Léo, mas quem é full-time, né, como Paulo, ele desempenha um papel mais importante do que outro que não é full-time, que é o tempo todo. E a gente não dá para dizer isso, porque Jesus fala assim, Pedro, em cima de ti eu edificarei a minha igreja. Pedro é o primeiro papa da visão católica, né? E ele tem uma importância muito grande. E Paulo também, porque Jesus chama Paulo, e todos sabemos da importância de Paulo na divulgação do cristianismo. Então não dá para dizer que um tem um papel maior do que o outro. Os dois têm papéis bastante importantes. E os dois se modificam, né? Dois se modificam, aqueles temperamentos mais fortes, você vê ali Saulo como Paulo, Simão como Pedro se transformando. Os dois têm os erros. Saulo combatendo o cristianismo, né? Trazendo o primeiro mártir do cristianismo, sendo agressivo, como você vê no livro de Paulo e Estevão, sendo agressivo em relação à parte física, inclusive, contra os cristãos iniciais e contra Estevão, inclusive, e Pedro negando Jesus naquela hora culminante. Então, os dois também não ficaram assim, desde o início, acertando. Desde que tiveram suas dificuldades, tiveram seus equívocos. Paulo ali quase divide com Tiago a igreja e precisa que Pedro faça o emaranhado, né? Faça a conciliação das duas tendências. Então, são figuras que, com temperamento forte, até pela impulsividade, tiveram, talvez Pedro, não só pela impulsividade, mas pelo medo pragmático, né, de, digamos assim, poxa, se eu morrer agora, não sei se foi isso, mas eu imagino, poxa, se eu morrer agora, como é que vai ficar minha esposa? Como é que vai ficar meu filho? Eu não posso agora me entregar. Então, a gente não sabe os dilemas que passam na cabeça de Pedro naquele momento para ele negar. Mas o fato é que ele erra, o fato é que ele nega, o fato é que ele não encara naquele primeiro momento, mas ele passa a vida toda fazendo, não negando, esse é o ponto. Ele não faz o caminho de Judas, que foi, depois do erro, acabar indo para a morte, né, como narram algumas passagens, que provavelmente ele cometeu suicídio pela consciência de culpa. Ele não faz esse caminho de retraimento, ele admite o erro, mais uma vez, a assunção, assumir as dificuldades, mas ele não para. Esse é um dos grandes exemplos também que eu acho de Pedro. Como também Paulo, ele admite lá todo o equívoco, mas ele não para, ele vai e tenta se redimir. E os dois vão até o final da própria existência, vendo que tinham se dedicado, né? Paulo fala assim, não sou mais eu quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Não era dizendo assim, olha, eu sou grandioso como Cristo, não é uma fala egóica, porque ele próprio vai dizer, ora, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero eu vou lá e faço, falando da dualidade humana que ele também tem. Mas ele coloca que o Cristo vive nele porque ele consegue se submeter ao cristianismo, aquilo que eu estava falando no início, se submeter à vontade do cristianismo e dedicar a vida ao cristianismo. Então são dois exemplos, e eu basicamente acho muito bom existir o exemplo de Pedro, porque eu não fico respondendo a essa senhora, eu não acho a minha esposa ou os meus filhos como sendo assim pessoas que me perturbaram do caminho, ao contrário, eu acho que são até fortalezas para a minha vinculação enquanto pessoa, são até ânimos para o meu ser. Então, há que se rever essa conceituação de pensar que a gente tem que estar full time, 24 horas, porque a gente vai pensando outra perspectiva. Se essa fosse
digamos assim, a única forma de trabalhar espírita, a gente teria, digamos assim, um profissionalismo do sacerdócio espírita. A gente não tem. Então, você precisa ter, no mínimo, um trabalho para se manter. Não dá para você pensar num espírita que está trabalhando de forma equilibrada, que é sustentado, né, sustentado materialmente falando pelos seguidores. Não dá muito para pensar isso com a visão espírita, sendo bastante direto. Então a gente tem a nossa profissão, às vezes somos convidados a fazer a mensagem cristã, às vezes não, muitas vezes somos convidados a fazer a mensagem cristã não só em lives, não só em palestras no nosso centro, não só em palestras, em congressos, não só no livro que escreve, não só na reunião mediúnica, mas na vida que vivenciamos também fora do centro espírita. Então, a dimensão do trabalhador Pedro nos dá essa possibilidade, e aí a pergunta é provocativa: qual o melhor tipo de trabalhador espírita? Eu diria, à guisa de resposta, que não existe o melhor, existe a característica individual, existe o compromisso reencarnatório de cada um, existe as possibilidades de cada um, e é preciso nós termos equilíbrio dentro da nossa vida para não cairmos nesse outro ponto, de cairmos num radicalismo e esquecermos os nossos compromissos familiares, os nossos compromissos profissionais, que não é só para a subsistência do dinheiro, mas às vezes a profissão pode ser uma grande missão que você, que eu, assumimos diante da divindade. E aí podemos ser pescadores, fisicamente falando, e enquanto pescadores, sermos também pescadores de almas. E entrarmos como Pedro, que eu queria terminar essa reflexão para poder responder as 3 questões. Pedro coloca, na primeira epístola, no capítulo 4, ele coloca algo muito bonito, dizendo assim: olha, o fim das coisas está próximo. Desde aquela época, né? Levai, pois, a vida de autodomínio e de sobriedade, dedicada à oração. Acima de tudo, ele coloca: cultivai com todo o ardor o amor mútuo, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Ele começa a dar várias recomendações: sede hospitaleiros uns para com os outros, e aí ele coloca mais uma vez: bem-aventurados sois, logo em seguida, sois se sofreis injúrias por causa do nome do Cristo, porque o Espírito de glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vós. Então, a multidão cobre, né, o amor cobre uma multidão de pecados. O amor cobre uma multidão de pecados. Eu acho isso extraordinário, porque quem fala isso é um indivíduo que errou, um indivíduo que tem pecados, um indivíduo que negou Jesus, mas um indivíduo que teve persistência, coragem para modificar. Eu acho a figura de Pedro extraordinária, me identifico muito com a figura dele, talvez pelo passado em outras religiões também, mas sobretudo porque li ali, me chamou a atenção, não foi em outros livros, eu trouxe um livro católico junto com essa reflexão da Bíblia, né, essa reflexão do Novo Testamento e de Paulo e Estevão basicamente hoje, mas para poder trazer que está muito convergente com o que Emmanuel traz, está muito convergente com o que outros, digamos assim, autores do Espiritismo trazem. Essas duas figuras que, tendo um temperamento forte, conseguem se submeter à vontade do cristianismo, modificar pelo esforço os pontos que precisavam ser modificados, mas eles terminam a vida não se achando superiores ou algo do tipo. Eles terminam a vida como Pedro, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não era digno da crucificação convencional, não era digno de morrer como Jesus morreu na cruz. E ele vai dizer: o amor cobre uma multidão de pecados. Vivenciamos às vezes muito o medo, vivenciamos muito a questão da autocobrança, da punição pessoal, e esquecemos do amor. É essa outra via. Esses dois seres conseguiram se transformar, provavelmente porque fizeram isso que Pedro ensinou na sua epístola. Ficaram presos ao amor que podiam sentir e não às perturbações que tinham. Ficavam presos às suas potencialidades e não às suas fragilidades somente. Admitiam as suas dificuldades. Eu não sou digno, por exemplo, de morrer como Jesus. Admitiam as suas fraquezas, as suas fragilidades, como é que sejam,
mas olhavam o outro patamar. A Sandra diz assim: o que é que você diz sobre a fala que sem a ação de Paulo, levando para os gentios a moral de Jesus, a mensagem do Cristo não teria se espalhado no mundo, morrendo na época do Cristo? Sandra, olha só, dentro da visão espírita, nós sempre temos a interpretação de que as pessoas têm um trabalho importante, mas o mais importante é a mensagem. Então, o que eu sempre falo é que sem alguém que fizesse o trabalho de trator que Paulo fez, o cristianismo certamente não se divulgaria como se divulgou, né? Mas a gente não pode colocar, digamos assim, apenas em um trabalhador toda a missão, porque a gente está falando agora de Pedro, da função importante de Pedro, da função importante de João, tantas outras pessoas que foram divulgando João. Ele não sofreu a morte como os outros sofreram, foi, como se diz aqui no Nordeste, foi a morte morrida, não foi a morte matada, ou seja, foi o tempo, né, que levou com que ele viesse a falecer, e ele divulgou a mensagem em outros cantos do mundo. Então, alguém como o trabalho de Paulo seria bastante importante, seria fundamental. E é por isso que você vê, por exemplo, no próprio Espiritismo, você vê ali Allan Kardec tendo a figura central, mas o que é que os benfeitores falam? Olha, você pode não aceitar. Se você não aceitar a tarefa, vai ter outra pessoa, porque é chegado o momento. Então, tirando como dedução, para te responder, essa dedução do próprio Espiritismo, e aí você vê ali um Leon Denis, por exemplo, que tem um trabalho muito bonito, de complementação muito grande do trabalho do Allan Kardec, né? Você vê as figuras ali, por exemplo, a teoria da evolução de Charles Darwin. Você vê ali o Charles Darwin falando, né? O Charles Darwin falando sobre a teoria da evolução, mas ao mesmo tempo, em outro momento, em outro ponto do globo, Alfred Russel Wallace chega na mesma conclusão da teoria da evolução das espécies sem ter contato com Charles Darwin. E quando eles têm contato, Wallace dá o trabalho dele para Darwin, porque Darwin já estava mais adiantado. Então, o que é que a gente vê na visão espírita? Quando o tempo é chegado, Deus, né, a divindade, provavelmente coloca na Terra mais de uma possibilidade, porque se esse falhar, nós teremos uma outra perspectiva. Então, não é que isso não desmereça Paulo, ao contrário, só mais coloca merecimento nele, porque mostra que ele assumiu, né, a tarefa, continuou com a tarefa, e foi fundamental a tarefa que ele teve, né, e, consequentemente, ele acabou sendo também a mensagem, porque quando desempenhamos bem a nossa tarefa, acaba que nós acabamos nos confundindo com a mensagem, e não é mais a mensagem, né, não sou eu mais quem vive a minha vida, é a mensagem viva através de mim que é vivenciada. E por isso todos os méritos a Paulo, isso não diminui o mérito nenhum de nenhum trabalhador, ao contrário, coloca mais ainda, porque mostra toda a dificuldade, né? A Luciane pergunta assim: poderíamos fazer um paralelo no qual a sofisticação da ciência tem ofuscado o coração dos homens por amor de Jesus, e daí a permanência do conflito infundado entre ciência e religião? Penso que sim, Luciane. Eu diria não só a sofisticação da ciência, mas a sofisticação de todos os seres, né? Porque a briga não é só da ciência para com a religião, também, mas também da religião para com a ciência. E no tempo de pandemia como hoje, a gente vê que a briga não é só dessa via da ciência para a religião, mas da religião também com a ciência. Na época de Allan Kardec também era assim, não é? E aí ele coloca a aliança da religião com a ciência. E a aliança não é maior, certamente por causa da nossa vaidade, que deixa-se muito pomposo uma mensagem que fundamentalmente veio para poder unir. Então, eu fico pensando que essa sofisticação excessiva de uma mensagem cristã, né, de uma mensagem que é para tocar o nosso coração, acaba mais facilmente criando doutores da lei, e essa dificuldade vai fazendo com que a gente vá caindo em mesmos erros do passado, em que nós
sofisticamos demais a mensagem cristã justamente para dominar o povo com o medo, dominar o povo com a sabedoria que só ficava para mim, porque o povo nem sabia ler a Bíblia, e eu ficava então para mim, né, o meu conteúdo para poder dominar. Então, quanto mais simples for a mensagem, mais fácil vai chegar nos corações. E essa mensagem simples, me parece, que Jesus trouxe através da sua vida. A gente pode não entender, por exemplo, dentro do Espiritismo, o livro A Gênese, ter alguma dificuldade, mas se tiver dificuldade de entender a Gênese, vai conseguir entender o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o Espiritismo, tendo essas três faces, essas três facetas, nos possibilita, sim, essa simplificação de conteúdos complexos, sem torná-los simplórios, sem torná-los, digamos assim, banais, mas trazendo acessibilidade aos nossos corações. É possível, diz a Cris, divulgar a doutrina espírita sem aparecer, fazendo da nossa vida um exemplo, trabalhando com as mídias, né? Pequenos filmes, etc. E como é que conseguimos conjugar com a vida pessoal? Então, eu acho que eu até respondi, né, Cris, dizendo que não dá para a gente divulgar sem aparecer um pouco. Agora, é importante, o Neto, né, lá da Federação Paraibana, perguntou assim para mim, Léo, o que é mais importante, ser, ter ou parecer? E a gente fez uma resposta longa, que desdobrei um pouco hoje antes na live, respondendo já essa pergunta, Cris, que o mais importante é ser, né? Só que para eu ser, eu tenho que ter algum conhecimento, eu tenho que me apropriar, por exemplo, de uma mensagem bíblica, né, de uma mensagem de conhecimento, eu tenho que me apropriar de algum conhecimento, eu tenho que ter algum conhecimento, tá? Eu tenho que também, na mensagem, não só nos dias de hoje, né, eu estava falando do Atos dos Apóstolos, não deixa de ser um filme sobre a vida dos apóstolos, então não deixa de ser divulgar um pouco a vida deles, porque eles souberam como viver. Então, quem divulga a mensagem não tem como ficar escondido dentro de casa. E essa era talvez o grande dilema, Cris, que eu próprio tinha quando começaram, então, a internet, porque quando eu comecei a fazer palestras, não existia o YouTube, não existia o Orkut, não existia o Facebook. O Orkut veio primeiro, né, uma coisa antiga. Mas, enfim, não existiam as mídias sociais. Então, quando começou a existir, eu mesmo não soube, embora eu seja da geração, né, mas, assim, enquanto divulgador espírita, eu não tinha esse contato. E aí eu fui percebendo a importância, e eu me lembro de um benfeitor, né, que me disse a seguinte questão: se eu estivesse encarnado hoje, eu não perderia. Ele tinha sido católico na última existência, ele foi católico na última existência, ele falou assim, se eu tivesse hoje entre vocês, eu não perderia os meios da internet para divulgar o bem. E foi isso que me fez ir às mídias sociais. Então a gente aparece porque faz parte da divulgação, mas que a gente possa ter em mente que o mais importante é ser. Então o mais importante é divulgar a doutrina, o mais importante é ser apenas um mensageiro, ser apenas um carteiro. Se a nossa vida for bem vivida, a ponto de acharem que a gente pode ter algum exemplo a dar com a nossa trajetória, ficaremos felizes, ficaremos satisfeitos, sem nos esconder, porque uma humildade que não consegue enfrentar um elogio, que não consegue se situar com elogio, é uma humildade muito frágil. Então, é até uma prova em relação à nossa humildade. E se a gente cai muito facilmente por causa de elogios, é porque talvez o problema não é do elogio, a dificuldade era interna, porque a humildade, ela precisa também saber aceitar o que se é. E o que se é não é apenas as questões de dificuldade, mas também as nossas potencialidades. E é lembrando Pedro e lembrando Paulo que nós, então, estamos convictos de que precisamos trabalhar, sem ficar rotulando, sem ficar dizendo que tem que ser assim, tem que ser assado, porque nessa breve análise já podemos perceber que existem vários tipos de trabalhadores, existem vários modelos de trabalhadores espíritas. O importante é que a gente possa seguir a nossa trajetória. É por isso que, lembrando o Castro Alves, nós dizemos sim a mistérios que são peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz nós nascemos, do Criador nós nascemos,
múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver, mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, em meio à dor. E em meio a essa vida nova, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna, é a luta bendita, em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando o chão duro que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. A rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. Ou o escopro dos escultores, que transforma as pedras em flores, em carraras de eleição. É a própria dor que, através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transformando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz, porque tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar, porque a vida é luz, a vida é esplendor, porque Deus é o seu autor, o universo, portanto, é o seu altar. Por isso que aqui na Terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem e deixam as suas rútilas passagens em reflexos perenais. É o sacrifício do Cristo portentoso jamais visto no sofrimento da cruz. Ou o exemplo de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. É por isso que nós dizemos, benditos sejam aqueles que divulgaram o bem, bendito seja Paulo, Pedro, Estevão, porque eles encontraram a alegria que tanto almejaram nas fainas da evolução. Que nós também possamos continuar a nossa trajetória seguindo o ideal do amor, porque um dia encontraremos a alegria que tanto desejamos nas sendas da nossa evolução. É por isso que nesses dias difíceis, uma excelsa voz ressoa e no universo inteiro ecoa e nos recomenda para frente caminhai, não para, porque a luz o amor é a luz a que se alcança. Tenhamos, portanto, queridos amigos, trabalhadores espíritas, trabalhadores cristãos, tenhamos fé, tenhamos esperança, para o infinito marchemos. Que assim seja. Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e... Cada ano que passa traz consigo um novo tempo. Como um vento, o tempo leva e traz vida, e com ela se alternam diferentes momentos. É por isso que precisamos de pausas, para dar espaço ao silêncio e nele consolidar o que aprendemos e podemos escutar dos mais sábios e benevolentes. O Espiritismo é caminho da palavra, do silêncio, do sentimento e da imagem. É ação. Como um canal de prática de amor e difusão de conhecimento, a FEB TV existe para transmitir os postulados do Espiritismo e oferecer roteiros que permitam avançar nesta trilha que é a vida. Agradecemos muito a vocês por fazerem parte da corrente. Graças às doações podemos realizar nossa missão de estar perto e propagar a doutrina espírita. Vamos seguir juntos plantando e colhendo a paz. Seja você também um investidor do bem. Colabore com a FEB TV. Juntos podemos mais. febtv.com.br